E nós vamos comparar agora essas restaurações metalocerâmicas com as restaurações do tipo metal free. E obviamente, é claro que a primeira comparação se dá em função da base de sustentação entre esses dois tipos de sistemas cerâmicos. Nós temos as restaurações metalocerâmicas, cuja base de sustentação é um coping metálico, e eu tenho um sistema metal free, cuja base de sustentação pode até ser um coping, mas certamente não é um coping metálico. E esses copings das restaurações metal free, eles podem ser confeccionados de diversos tipos de cerâmicas, como por exemplo as cerâmicas do tipo zircônia. E também podem ser confeccionados com cerâmicas do tipo de silicato de lítio e cerâmicas de silicato de lítio. Ora, aqui talvez você ache que há uma contradição entre o que nós acabamos de falar com o caso clínico que ora apresentamos também. Naquele caso clínico foi mostrado que um dos problemas ocorridos ali foi o uso de uma cerâmica totalmente em disilicato de lítio. E agora eu estou mostrando para você que é possível fazer um coping que vai ser a futura base de uma restauração metal free. E eu falo que pode ser feito de zircônia e também falo que pode ser feito de disilicato de lítio. E sabidamente você já conhece que o disilicato de lítio e a zircônia são cerâmicas translúcidas. Pois é, mas realmente não é uma contradição. É porque alguns fabricantes apresentam no portfólio das restaurações de disilicato de lítio e também de zircônia, restaurações que podem ser confeccionadas com base caracteristicamente opacas, com disilicato de lítio e também com zircônia, como falamos agora. E na sequência nós vamos mostrar um caso e outro para que vocês tenham essa dúvida sanada também. E agora a diferença seguinte em relação aos dois sistemas, o sistema metalocerâmica para o sistema metal free, é em relação à cerâmica de cobertura. Chamamos cerâmica de cobertura aquela cerâmica que vai por cima, ora do coping metálico, ou vai por cima, ora agora, do coping zircônia ou do coping de silicato de lítio. Então vocês percebem agora no que está sendo exposto que as cerâmicas do tipo metalocerâmicas têm caracteristicamente os seus núcleos cristalinos confeccionados em feldspato. E já as cerâmicas do tipo metal free, tem o seu núcleo cristalino de várias cerâmicas diferentes, inclusive do próprio feldspato. Então você tem, caracterizando as cerâmicas do tipo metal free, cerâmicas que possuem o núcleo cristalino em feldspato, em silicato de lítio, em disilicato de lítio e também em zircônia. E qual outro ponto que podemos levantar agora em relação à comparação entre um sistema e outro? Certamente nós vamos pensar em relação à capacidade de ambos os sistemas serem passíveis ou não de serem cimentadas com cimentos resinosos. Ora, nós sabemos que caso haja possibilidade das restaurações serem submetidas a um processo de adesividade, obviamente depois serem cimentadas com cimento resinoso, maior a probabilidade desta restauração permanecer na cavidade bucal por um tempo maior. Entretanto, nós sabemos que as restaurações do tipo metal free, com exceção das restaurações que têm por base a zircônia, todas elas são passíveis de cimentação adesiva. Já o mesmo não acontece com as restaurações metalocerâmicas, que por sua vez só podem ser cimentadas, ou só deveriam ser cimentadas, melhor dizendo, ou com cimento fosfato de zinco, ou então com cimento de ionômero de vidro, que são ótimas opções, com certeza.
E um outro ponto também que deveremos levantar em relação à comparação entre esses dois sistemas passa agora pela maior ou menor dificuldade em realizar um ou outro sistema. Nós já sabemos que as restaurações do tipo metal free são passíveis de cimentação adesiva, já as restaurações metalocerâmicas são cimentadas com outros sistemas. Porém, as duas têm o mesmo grau de dificuldade em relação ao seu planejamento. Já a execução, certamente, como as restaurações do tipo metal free, de novo, excetuando as restaurações metal free que têm a base em zircônia. Todas as outras possuem a possibilidade de cimentação adesiva que certamente aumenta o grau de dificuldade dessas mesmas restaurações. Olha, pessoal, um outro tipo de abordagem que eu gostaria de fazer é exatamente em relação ao grau de investimento que os técnicos em prótese dentária realizam para a aquisição de bens e insumos para que eles promovam a execução de restaurações do tipo metal free e restaurações do tipo metalocerâmica e todas as subdivisões desses diferentes tipos de trabalhos. Ora, não há outra forma da gente mensurar além daquela que nós conhecemos, que é a comparação. A comparação daquilo que você investe, por exemplo, para a aquisição de um bom consultório odontológico, com todos os insumos, uma cadeira de primeiríssima linha, por exemplo, né? E toda aquela aparelhagem periférica, mas que para nós é de extrema importância. Bom, saibam vocês que a quantidade de aparelho, quantidade de aparelhagem, a quantidade de insumos que os nossos colegas da prótese odontológicas realizam é algumas vezes maior do que esse nosso investimento. É sem sombra de dúvida um patamar de comparação que podemos fazer de aproximadamente 4 a 5 vezes mais daquilo que nós investimos em um bom consultório odontológico. Só para termos de mensuração, vocês talvez já sabem que um sistema do tipo CAD/CAM, que muitos dos nossos colegas da prótese laboratorial já fizeram aquisição, é alguma coisa próxima a R$300 mil o equipamento, fora os insumos, fora as manutenções, fora toda a aparelhagem periférica que é necessária para que essas restaurações sejam produzidas. O investimento é muito alto e também temos que valorizar esses nossos colegas, não só por isso, mas pelo grau de investimento no conhecimento que se faz. O investimento em conhecimento é alguma coisa que infelizmente não se pode mensurar, a não ser pelos resultados que nós obtemos desses bons profissionais.